Sob a proteção de Deus, damos por aberto os trabalhos da audiência pública, de que fala o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a palavra, o secretário do Municipal de Finanças, Pedro Galindo. Bom dia, vereador. Hoje presidindo, é um prazer. Bom dia, pessoal. Eu vou passar direto para o Márcio, diretor do Departamento de Contabilidade, para ele fazer a exposição. Depois, se a gente quiser, a gente comenta um pouco, tá bom? Márcio. Bom dia, vereador. Bom dia, presentes. Pode mudar, né? Lembrando que a audiência está disponível no portal da transparência, tá? Inicialmente, a gente está mostrando os fundamentos legais e os conceitos que balizam a apresentação da audiência. Pode mudar, né? Pode mudar. Vamos direto para o painel de desempenho. Então, esses são os indicadores do primeiro quadrimestre de 2016. Receita corrente líquida de 1,58 bilhão. Dívida consolidada, 11,42% da receita corrente líquida. Despesa com pessoal e encargos, 41,65% da receita corrente líquida. E o resultado primário, de 129,87 milhões. Pode mudar. Vamos falar um pouco da receita. Inicialmente, a gente vai falar da receita por categoria econômica. Então, nós temos ali a descrição da receita na primeira coluna, a meta de orçamento, o realizado no quadrimestre, no exercício, que são os mesmos valores, e o percentual. Então, a gente tem uma receita total orçada de 1.981 bilhão. Realizamos no quadrimestre 658,5 milhões, ou seja, 33,23% da receita prevista. E ali dividido em corrente, capital e intra-orçamentária. Pode mudar. Aqui, graficamente, para a gente dar uma olhada, ali na primeira parte, o quanto a meta e o que a gente realizou no primeiro quadrimestre. E aqui a participação de cada receita no todo, do qual a gente vê aí que 93% da receita arrecadada refere-se à receita corrente. Pode mudar. Aqui a gente vai mostrar a receita por fontes, tá? Dentro da receita corrente, ela é subdividida em tributária, receita de contribuições, patrimonial, serviços, transferências, outras receitas e as deduções. Então, é aquele mesmo número inicialmente, só que agora ele está desmembrado, tá? Ou seja, 34,36 da previsão. Pode mudar. Aqui são as receitas de capital também, operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital e mais a interorçamentária. A de capital, uma meta de 90 milhões, arrecadamos 6,5 milhões, ou seja, 7,25% do previsto. Pode mudar. Aqui, graficamente, a participação na receita corrente, dando destaque ali de 54% da receita corrente proveniente das transferências correntes e 29% que é a receita tributária, que são receitas arrecadadas pelo próprio município. E aqui em capital, 94% que são transferências de capital. Pode mudar. Aí tem um comparativo entre o primeiro quadrimestre de 2015 e o primeiro quadrimestre de 2016. A gente vê ali de uma meta no primeiro quadrimestre de 1.860 bilhão, arrecadamos 594 milhões. No primeiro quadrimestre de 2016, de uma meta de 1.981 bilhão, arrecadamos 658,49. Um crescimento de 10,73 na receita de 2015 para 2016. Pode mudar. E aí, graficamente, mostrando, partimos de 564 realizados nos primeiros 4 meses de 2015, saltamos para 612 milhões. Um crescimento de 10,73, como já foi dito. Pode mudar, né? Mais uma. Aqui é o comparativo de desempenho também. Nesse mesmo período, nós tínhamos realizado 34,39% do orçado em 2015, que em 2016 a gente vê que arrecadou 34,36%, ou seja, muito parecido com o que foi realizado no primeiro quadrimestre do ano passado. Depois temos capital, que realizamos 7,25% nesse ano contra 0,56% do ano passado, 36,28% das receitas intra-orçamentárias contra 24,77% do mesmo período do ano passado. Pode mudar.
Aí são as principais receitas, são as 5 principais receitas do município, tá? ICMS, ISS, Fundeb, IPTU e IPVA. Essas 5 receitas juntas fazem uma previsão de 1.155.000.000, realizamos 417 milhões, ou seja, 36,12% do previsto. Pode mudar. Essas 5 receitas juntas representam 63% do total da receita do município. E aqui ao lado a gente tem a evolução da receita de 2014, 15 e 16. Está todos no primeiro quadrimestre. Então a gente vê lá ICMS, ele vem numa crescente, ISS, Fundeb, IPTU e o IPVA. Pode mudar. Agora vamos falar um pouquinho da despesa. Assim como na receita, a gente inicia falando pela categoria econômica da despesa, despesa corrente, de capital, interorçamentária e reserva de contingência. Um orçamento também de 1.981.000.000. Realizamos no quadrimestre 559 milhões, ou seja, 28,24% da previsão da despesa. Pode mudar. Esse também mostra 91% da despesa é despesa corrente, que serve para custeio da máquina, por assim dizer. 3% capital e 6% de interorçamentária. Pode mudar. Aqui são as despesas por fonte. Então, a gente vai desmembrar o que são despesas correntes. Pessoal e encargos, uma previsão de 832, gastamos 243, ou seja, 29,21% do previsto. Destaque aqui também para outras despesas correntes, aí onde estão os contratos de serviços e a maioria das despesas do município. 831 milhões previsto no orçamento, realizamos 263,44, ou seja, 31,67% da previsão. Pode mudar. Aqui as despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida. Destaque ali para investimentos, uma previsão de 145 milhões, já realizamos 15 milhões e 800, ou seja, 10,89% do previsto. E a interorçamentária, que é o que são as despesas que a gente faz junto ao IPREJUM, que é o custeio das contribuições dos servidores. Pode mudar. Aqui, graficamente, 49% despesa de pessoal e 49% com outras despesas correntes, bastante equilibradas. Então, e 76% aqui, da de capital, 76% são investimentos. Pode mudar. O comparativo do primeiro quadrimestre de 2015 e 2016, de uma despesa prevista em 2015 de 1.860.000.000, até o primeiro quadrimestre foi realizado 505, e de uma previsão de 1.981.000.000 no primeiro quadrimestre de 2016, realizou-se 559 milhões, ou seja, um crescimento da despesa também de 10,81%. Aqui, graficamente, de 461, a despesa do primeiro quadrimestre de 2015 saltou para 509 em 2016, ou seja, um crescimento de 10,81%. Pode mudar. Mais uma. E aqui a gente vê também que, assim como a receita, a despesa está bem equilibrada comparativamente ao mesmo período do ano passado. Em 2015, tínhamos realizado 30,25% de despesa corrente, 2016, 30,41%. 12,99% de capital contra 11,73% em 2016, 19,79% de transferências intra contra 29,91%. Pode mudar. Aqui são as 5 principais despesas, tá? São funções de governo, destaque para a educação, que é o que mais se gasta, com uma previsão de 493 milhões no orçamento, já realizamos 138 milhões, ou seja, 28% do orçamento da educação. Saúde em segundo com 458, realizamos 137, praticamente 30%, urbanismo com 300 milhões, realizamos 107 milhões, 35,62%, previdência social, que são as despesas de inativos, pensionistas e mais a reserva de contingência, e administração, que são despesas de caráter geral da prefeitura. Pode mudar. Aqui, graficamente, essas 5 funções de governo consomem 83% do orçamento do município. E aqui ao lado, o crescimento das despesas entre 2014, 15 e 16. Saúde, educação, urbanismo, previdência e administração. Pode mudar. Comparativo agora a receita versus a despesa.
o crescimento, a receita, a evolução no quadrimestre 2013, 14, 15 e 16. E a gente vê aqui o crescimento da receita de 10,73 em 2016, contra o crescimento da despesa de 10,81, ou seja, bem equilibrado. O que se cresceu de despesa e receita foram bem balanceados. Pode mudar. Isso aqui é o resultado, a receita menos a despesa. Nós tínhamos um resultado, vamos dizer assim, uma sobra de caixa no primeiro quadrimestre de 2015 de 89 milhões, essa sobra passou a ser de 98, quase 99 milhões em 2016, ou seja, um crescimento no resultado de 10,28%. Pode mudar. Agora vamos falar um pouquinho dos limites. Limites com o pessoal, pode voltar um pouquinho, né? 54% da receita corrente líquida, 51,3% é o limite prudencial e a dívida consolidada até 120% da receita corrente líquida. Pode mudar. Aqui a receita corrente líquida, aquela medida do mês de abril, que é o último mês do quadrimestre, volta-se 11 meses, se faz um período de 12 meses, tá? Então, tínhamos uma receita corrente líquida de 1.576 milhões. Pode mudar. Ele pode mudar, né? Ele serve de base para calcular o limite de gasto com o pessoal. Nós tínhamos no exercício anterior uma receita corrente líquida de 1.527, gastamos 640 milhões com o pessoal, ou seja, 41,92. Nesse primeiro quadrimestre, a nossa receita corrente líquida chega em 1.576, gastamos 656, 41,65. Uma leve queda na despesa com o pessoal, pode mudar, ali destacando o percentual. E aí, os limites de gasto pessoal nos últimos anos, a tendência da despesa. Na primeira linha azul, ali é o limite legal, 54%, a vermelha, o limite prudencial de 51,30%, e a verde, onde vem caminhando a nossa despesa com o pessoal. Pode mudar. Uma variação de menos 5% do primeiro quadrimestre de 2015 para o primeiro quadrimestre de 2016. Aqui é o quadro de servidores do município. Onde está marcado em vermelho, são situações em dezembro, e essa de 2016 é a situação em 30 de abril de 2016. Pode mudar. A evolução do quadro, o que tínhamos em 2011, tínhamos 7.400 funcionários, hoje a prefeitura conta com 8.379 funcionários, dos quais 86% são servidores estatutários, detentores de cargos efetivos. Pode mudar. Essa é a variação do quadro nos últimos 12 meses. Abril de 2015 tinha 8.149 servidores, abril de 2016, 8.379, uma variação de 230 servidores, ou seja, 2,82% do total. Pode mudar. Limites com a dívida. Podemos ter um limite de até 120% da receita corrente líquida. Ali a gente vê a receita corrente líquida de 1.576, o nosso limite seria de 1.891 de endividamento. Hoje nós temos uma dívida consolidada de 180 milhões, ou seja, 11,42, ou temos folga ainda para endividamento no município. E aqui ao lado mostra a evolução, podemos dizer que de 2015 para 2016 houve uma involução, a dívida caiu de 384 milhões para 180 milhões, uma diminuição de 48,67% da dívida. Pode mudar? Aqui, graficamente, para a gente ver o comportamento da dívida, que em 2012 era 27% da receita corrente líquida, ela foi caindo e hoje representa 11,42%. Pode mudar? Comparativamente a 2015, caiu 53,51%. Depois o secretário pode até explicar melhor o que é essa diminuição. Pode mudar? Os resultados, mais uma. Resultado primário, que representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. A apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal, e esses resultados são direcionados para o pagamento de serviços da dívida e contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida. Pode mudar.
nós temos um resultado de 652 milhões de receitas fiscais líquidas no primeiro quadrimestre de 2016, contra 559 em 2015, pode mudar. As despesas fiscais, 522 hoje contra 468 milhões em 2015, um resultado primário de 130 milhões no primeiro quadrimestre de 2016, contra um resultado de 91 milhões em 2015. Pode mudar? Pode mais uma, né? O resultado em si, ele caiu 43% entre a meta e o realizado. Mas a gente pode ver que a gente partiu de 91 milhões do exercício de 2015 para 129 milhões em 2016. Pode mudar? Resultado nominal, ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida no final do bimestre, comparativamente ao bimestre anterior. Pode mudar? Eu tenho duas demonstrações, um com previdência e outro sem previdência. A nossa dívida consolidada era de 344 milhões em 2015, tínhamos um ativo disponível de 136 milhões, uma dívida consolidada líquida de 208 milhões. Para o primeiro quadrimestre de 2016, a nossa dívida baixou para 39 milhões. E aqui com a Previdência, que são os resultados da Previdência. O passivo atuarial de 1 bilhão 207, tem um ativo disponível de 1 bilhão 149, mais uns haveres de 146 milhões, mostra também que a Previdência está superavitária, teria uma sobra de 89 milhões. Pode mudar? E aqui é um gráfico que só mostra o ativo versus a dívida e o quadro consolidado daquela dívida, juntando Previdência e Prefeitura. Teríamos um ativo no primeiro quadrimestre de 2016 aqui, de 1 bilhão 437 para uma dívida de 1 bilhão 387. Situação inversa no primeiro quadrimestre de 2015, que nós tínhamos um ativo de 1 bilhão e 100 para uma dívida de 1 bilhão e 300. Pode mudar? Fim. Tá? Podem consultar o portal da transparência, que a audiência está disponível para quem quiser. Obrigado. Eu acho que vale... Desculpa. Eu acho que vale a pena só dois esclarecimentos. Primeiro, com relação ao estoque de dívida, na semana passada, na audiência pública da LDO, eu já esclareci, mas eu não vou me cansar nunca de render homenagens à Frente Nacional de Prefeitos por conta do trabalho que ela fez ao longo dos últimos 14 anos, de pressão junto ao Executivo Federal para a revisão dos índices de juros e de reajuste do estoque das dívidas de estados e municípios com a União. Isso é um fato. O outro diz respeito a percentual de gasto de pessoal. Na semana passada, de novo, na LDO, nós estávamos discutindo aqui o índice previsto para o ano que vem de despesa, na casa de 44,5% da receita corrente líquida. Na verdade, quando a gente faz a LDO, a gente conta a folha cheia. E quando a gente vê a realização, o percentual cai. Porque saem funcionários, entram funcionários, e a gente não contrata na mesma velocidade em que a receita sobe. Então, eu me lembro de há alguns anos, eu faço orçamento em Jundiaí, fiz o para 2015, fiz para 2016, e agora estamos iniciando o para 2017. E quando o projeto de lei chega na Câmara, sempre estranham aqui, porque o percentual é elevado, 45, 46, mas aí depois, quando a gente vai para o realizado, ele cai para algo em torno de 42, 43. Isso daí é sempre um alento para nós, porque a gente consegue arrecadar mais e gastar menos. Perguntas? Bem, não tendo mais perguntas, eu agradeço pela presença e peço ao vereador Crepaldi para se fazer presente na mesa para a gente encerrar os trabalhos.
Agradecemos a presença do senhor secretário de Finanças e sua equipe. Esclarecendo, declaramos encerrada a presente audiência pública.